tudo bem? Sou Jatiane, estamos aqui para o segundo dia do nosso seminário para educadores, como as emoções afetam o desenvolvimento humano. Estou muito feliz dos comentários de cada um que está assistindo, né, em meio a tantas coisas para fazer no dia a dia, e você está me acompanhando e aprendendo mais sobre esse assunto tão importante. Então eu fico muito feliz. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês alguns comentários aqui do YouTube, mas foram comentários também no WhatsApp. Agradeço muito cada um que me enviou comentários. Então, é isso mesmo que eu queria, que vocês fizessem umas reflexões sobre esse assunto, vendo a importância dele e também vendo que dá para fazer estratégias com cada fase da criança, do adolescente, nós vamos ver, para que ele tenha melhor saúde mental, emocional, influenciando, interferindo num todo no desenvolvimento humano dele ou dela. Eu quero responder a pergunta da professora Raquel Bramorski. Oi. Devido à Covid-19, existem trabalhos em andamento sobre seus efeitos no emocional das crianças? Sim, tem muitos trabalhos, artigos científicos, livros sobre isso. Foi visto, né, que tudo que ocorreu, a mudança de vida, as crianças ficaram muito tempo fora da escola, teve as aulas online, afetou emocionalmente crianças, adolescentes, todos os professores, teve que mudar a vida muito, gerando ansiedade, medo. Daí teve os medos de pegar a doença. Quando pegava a doença, alguém da família, né, ganhava o Covid, daí aquele medo de piorar e tudo mais. Teve percas na família, então ocasionando as emoções e tudo, as fases do luto. Teve muitas coisas afloradas, assim, com emoções mais fortes ainda do que o comum por estar nessa fase. Mas também teve emoções de alegria por estar junto em família, quando ficaram confinados, mas eles estavam, tipo, animados e felizes, com empatia de estar juntos, com gratidão. Daí eles famílias jogaram mais jogos de tabuleiro junto, inventaram brincadeiras, né, teve os dois lados das emoções, digamos assim, que mudou ali nessa época, e com certeza coisas que ficaram ainda, né, que mexem com o cérebro, que mexem com tudo devido a esse acontecimento tão diferente e grandioso que todos passamos. E ali embaixo, na última colocação e pergunta, a professora falou assim: finalmente a sociedade brasileira começou a falar sobre o autismo como algo concreto em nossas escolas. Você sente essa mudança na nossa região? É um assunto que as pessoas estão dispostas a conversar? Finalmente a sociedade começou realmente a falar mais sobre autismo. Até dia 2 de abril, agora foi dia de conscientização ao autismo, então a gente vê ainda mais cartazes sobre isso nas redes sociais, mais pessoas falando sobre isso, o que é ótimo. E também você perguntou, você sente essa mudança na nossa região? Na nossa região, especificamente em Guaramirim, onde eu moro, eu acho que está muito fraco esse assunto ainda. Está necessário que falamos ainda mais desse assunto. Até eu separei para falar também sobre o TIA no dia 6 dos nossos encontros, no último dia, e vou falar também um pouco do transtorno do espectro autista. E é um assunto que é necessário estarmos falando ainda mais. E as pessoas estão dispostas a conversar. Em geral, quem já é da área de educação, os professores, coordenadores, enfim, já conhecem desse assunto, mas às vezes não tão aprofundado. Quando a gente, de repente, vira professora de um aluno, ou tem uma pessoa na família que é portador
do TIA, daí que geralmente a gente vai atrás de mais informações e tudo mais, mas é necessário ampliar. Só que em Jaraguá do Sul eu vi que aqui próximo teve em 2021, em julho de 2021, uma lei que foi promulgada sobre o TIA. Diz assim a lei: dispõe sobre política pública municipal para a garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TIA, e seus familiares. Então, olha só, já tem um movimento aí para dar mais programas, mais suporte para quem tem o transtorno e para a família e os professores e todos mais que convivem para realmente incluir a pessoa na sociedade, seja criança, adolescente, o que for. Espero que eu respondi as suas perguntas e muito obrigada por cada comentário, a professora Cidália, a professora Vita e a professora Raquel. Um abraço para vocês. Só para pincelar, esse seminário faz parte do meu estágio, que eu estudo psicopedagogia na Uninter, no Polo de Jaraguá do Sul. Para começar, eu vou fazer um breve resumo de ontem, de tudo que a gente viu, para vocês relembrarem e também para a gente interligar na continuação do dia de hoje. O que nós vimos ontem, então, foi o que é emoção, que elas são impulsos, reações, que acontecem imediatamente logo que algum acontecimento. Um carro veio assim a toda, eu estou passando na rua, eu levei um susto, é uma emoção. No que elas influenciam, a gente viu que elas influenciam na manutenção da vida, nas escolhas da vida. Elas estão nos documentos, na BNCC, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas estão em muitos currículos escolares, em vários lugares. Vimos também sobre maus tratos, que é muito maravilhoso a gente estar aqui aprendendo estratégias, coisas positivas, coisas que ajudam o desenvolvimento humano geral, né? E aqui especificamente sobre emoções, porque a gente já pode estar se autoanalisando se de repente estamos fazendo algum tipo de maltrato com nossos educandos. E teve o teste da agressividade, onde eu mostrei um vídeo para vocês, para vocês terem uma ideia de como a agressividade influencia na aprendizagem da criança e como ela trava, né? Teve muitos exemplos de coisas que devíamos fazer sobre desenvolvimento emocional. Vimos sobre a psicopedagoga, como ela pode estar ajudando nesse assunto, tudo que tem relacionado à aprendizagem humana. Vimos que nós devemos ter todo esse aprendizado não para pensar, eu não consigo, eu tenho tantos erros, mas sim para pensarmos que estamos aprendendo para superar os obstáculos. E sempre, em cada fase da vida, vamos ter obstáculos a superar e ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos alunos. E também eu dei para vocês a tarefa de assistir o filme. Os Escritores da Liberdade. E deixei as referências, como também hoje vou deixar no final. Então, nosso segundo dia hoje, nós vamos ver basicamente isso. O que é inteligência emocional, as inteligências múltiplas. Eu vou começar com inteligência, então eu gostaria de botar inteligências múltiplas, coloquei inteligências múltiplas também, para vocês verem como uma coisa interligada à outra. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto tão maravilhoso também das inteligências múltiplas. Daí vamos ter exemplos práticos e a discussão sobre o filme que eu falei para vocês assistirem.
Então vamos começar. O que é inteligência? Né? É uma palavra simples que a gente usa muito até, né, no dia a dia, mas a definição dela é faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações. Ali, faculdade significa possibilidade natural ou adquirida de fazer algo. Então, inteligência é a capacidade de fazer a melhor escolha. Você tem duas opções, você consegue fazer a melhor escolha. Essa é a capacidade. Daí já vou ir falando a palavra inteligência, já quero mostrar para vocês as múltiplas inteligências de Gardner. O Gardner é um psicólogo e lá nos anos 80 ele veio com um livro, ele veio com essa proposta de múltiplas inteligências. No início ele veio com 7 inteligências, depois ele foi acrescentada mais 2 inteligências múltiplas. O Gardner ele tem a proposta que cada indivíduo possui alguns tipos diferentes de capacidade. E ele notou que pessoas que às vezes tinham uma lesão na cabeça, tinha algum problema em alguma parte da cabeça, do cérebro, elas tinham, por exemplo, elas não conseguiam mais falar, mas elas tinham uma habilidade em escrita, conseguiam ainda escrever, é um exemplo. Então, várias áreas, várias inteligências, o nosso cérebro tem as áreas, digamos, específicas, que mais para frente a gente vai ver isso dali, mas são tudo interligados, né? Esse negócio de áreas, tem as áreas, mas são tudo interligados também. A sua base do Gardner é uma abordagem única para a educação. Ele quer dizer que uma abordagem única para a educação deixará alunos para trás. Porque como tem tantas inteligências, a escola muitas vezes, os próprios pais, as pessoas em geral, muitas vezes elas dão mais valor para inteligências como matemática, escrita, né? Não tem aquilo tipo ela escreve bem, ela faz contas ótimas, ela é inteligente. E pessoas que talvez não tenham essa inteligência dessa área tão forte, num nível grande, mas tem em outra área, por exemplo, habilidade sinestésica, que é com o corpo. Ela não vai bem ali na matemática, na escrita, mas ela vai muito bem em jogos escolares, por exemplo, na educação física. Ela vai muito bem. Então, são as inteligências que elas fazem ter mais... A gente enxergar, né, as pessoas como são diferentes. Tipo, eu enxergo as pessoas como quebra-cabeças. Cada uma pecinha do quebra-cabeça, e no mundo, né, no mundo todo, nós somos as pecinhas que se encaixam para o mundo funcionar. Então, nós não ganhamos uma inteligência só em uma área, mas em muitas áreas, e assim, cada um vai ter a sua inteligência que já vem na genética e tudo, mas tem inteligências que você vai adquirindo se você buscar mais, vai desenvolvendo as outras inteligências. Tem umas inteligências que já veio como se fosse um talento, um dom, e outras inteligências que, se você quiser se dedicar, se esforçar, você vai conseguir ter também. Olha só, tudo isso, por que eu quis ligar com a inteligência emocional? Ela, querendo ou não, em cada inteligência dessas, eu enxergo a inteligência emocional em cima delas. Na verdade, a inteligência naturalista, tá aqui em cima. Inteligência naturalista é lidar com as plantas, lidar com a natureza. Essa pessoa tem facilidade com tudo que é natural. Então, imagina se ela não tem
desenvolvimento emocional, a inteligência emocional também? Como que ela vai lidar de ter paciência de cuidar de uma planta, tudo mais, não é verdade? Eu falei, tem as inteligências em diferentes níveis e falei que o cérebro controla, cada área do cérebro tem um controle de alguma função e tal, e também acontece com as inteligências. Daí eu tenho um vídeo para mostrar para vocês sobre. Só vou ler aqui as inteligências que temos: naturalista, linguística, musical, lógica, intrapessoal, interpessoal, existencial, espacial e sinestésica. Múltiplas inteligências. Toda escola tem uma Bia, aquela menina que adora matemática, sempre vai bem nos testes de lógica, não perde uma aula da matéria. Em educação física, às vezes, vai mal. A professora diz que Bia não gosta de participar. Toda escola tem também um Zeca. Menino articulado, fala bem em público, participa do jornal da escola, escrevendo artigos incríveis. Para as aulas de matemática, ele tem que pedir ajuda para Bia, porque não consegue resolver os exercícios. Por que é que isso acontece? Segundo a teoria das inteligências múltiplas proposta por Gardner, isso acontece porque estamos propensos a desenvolver 8 tipos de inteligências. Vamos descobrir cada uma delas? A linguístico-verbal, aquela de quem gosta de ler, se comunicar, falar em público. A naturalista é aquela que nos permite reconhecer e classificar espécies da natureza, seres vivos, elementos do nosso entorno e do meio ambiente. A lógico-matemática tem referência nas competências de se analisar e resolver problemas com o uso da lógica, das operações matemáticas e das pesquisas científicas. A sinestésica corporal, que pressupõe a capacidade de usar o próprio corpo para atividades diversas, como danças, expressões culturais e esportes. A visual espacial, que nos auxilia a nos localizarmos nos espaços, reconhecermos padrões em formas, compreendermos e nos expressarmos com facilidade por meio dos recursos visuais. A musical, que é relativa à capacidade de interpretar, compor e apreciar pautas musicais. A interpessoal, aquela em que a pessoa se relaciona bem com os outros, gosta de trabalhar em grupo. E a intrapessoal, que promove reflexão, autoconhecimento e autocontrole. E você, também tem um Zeca ou uma Bia na sua sala de aula? Então, olha como é legal saber que existe muito mais inteligências do que, né, caso você não sabia, mas mesmo se a gente já sabia, a gente sempre tem algo ainda a acrescentar ou a reforçar no nosso aprendizado. Mas então, caso não sabia, essas inteligências múltiplas são interessantes, né? Saber que existe tantas inteligências, que existe tanta diferença nos nossos filhos, cada um pode ser gêmeos, vai ter diferentes, tudo, né? Vai ser diferente em muitas coisas. Eu escrevi aqui que como é uma riqueza ter tudo isso, né? Essas inteligências, como é uma riqueza o jeito que o cérebro funciona, sendo que tem tantos estudos, porém ainda não se descobriu tudo e nunca vai se descobrir. Sempre vai ter coisas novas para descobrir, estudar sobre o cérebro humano. É um privilégio, né? Poder contar com tudo isso. Não é maravilhoso quando a gente conversa com uma pessoa e aprende com ela sobre alguma inteligência que a gente não tenha muito, né, desenvolvida. A gente conversa com a pessoa e aprende a ver, olha só a emoção de novo, ver o amor que ela tem por aquela habilidade que ela desenvolve. Então, isso também serve, e é muito interessante, para a valorização de todas as pessoas com todas essas inteligências. Com certeza aqui nesse livro aqui do Gardner, algumas inteligências, mas existem ainda mais, né? Os tipos de inteligências ali do Gardner. Linguística seria a capacidade de usar palavras, desenvolver textos e discursos. A pessoa tem aquela facilidade para escrever, para ler.
Daí você já pode se analisar as habilidades que você tem, né? Tem até testes, às vezes, para fazer sobre isso, para você ver, se autoconhecer, porque querendo ou não, se a gente escolhe uma profissão em cima do que a gente tem mais habilidade, em cima do que a gente mais ama, a gente se realiza fazendo aquele trabalho, não é verdade? Então, é interessante se autoconhecer e passando isso para eles também, para os nossos filhos, para os nossos educandos, alunos. Inteligência lógico-matemática, capacidade em desenvolver e resolver contas e cálculos abstratos, não somente olhando na escola, sempre olhando também no cotidiano. Ela vai ter facilidade quando, ela vai comprar alguma coisa, ela já faz o cálculo do troco, ela já faz cálculo do que ela precisa comprar já da compra do mês inteiro, né? Tudo de cabeça, ela tem facilidade nisso. Inteligência espacial, capacidade de transformar objetos, de se referenciar e de se localizar no meio onde vive. Se ela vai em algum lugar, ela tem facilidade de se encontrar, né, no mapa, na vida, aí, andando nas ruas, em algum lugar. E também essa inteligência espacial em desenhos. Ver desenhos 3D, 4D, para trabalhar até de projetista, desenhista. Ela tem habilidades de enxergar para fazer os desenhos dos projetos e tudo mais. Quem tem essa inteligência espacial. Inteligência corporal sinestésica. Capacidade de ter alta desenvoltura com o corpo, expressando uma emoção, dança, futebol, ginástica. Essa pessoa tem sabe, ela faz mexe o corpo, tem flexibilidade, tem habilidades com o corpo. Seja para qualquer coisa aqui, para teatro, para dança, para esportes. Ela tem uma desenvoltura muito boa nessas áreas. Geralmente essa criança vai se dar muito bem, vai gostar, vai, né, na aula de educação física. Veja bem, até assim, se a pessoa se dá bem com aquilo, ela vai ser elogiada e tudo mais, até vai dizer, como eu tô inteligente, em matemática, por exemplo, como eu tô inteligente e tal. Então, como é importante, na verdade, desenvolver as áreas que você precisa mais para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Mas todas as áreas têm o seu valor e a sua importância. Inteligência interpessoal. Essa, na verdade, olha só, falando em desenvolver para a vida, essa inteligência vai servir também para todas as áreas, Facilidade de reconhecer e trabalhar os humores e dilemas alheios. Então, na equipe de trabalho, na equipe de trabalho da escola, da vida, quando, né, eles ficarem adultos, vai ter facilidade, vai trabalhar em equipe, no dia a dia, até na casa da gente, vai reparar como essa pessoa ela é flexível às regras, os combinados dos lugares. Inteligência intrapessoal. Essa pessoa tem mais habilidades para conhecer a si mesmo, seus desafios e anseios. Olha só, essa pessoa ela consegue olhar para dentro de si e ver o que precisa melhorar e desenvolver. Inteligência musical. Possui uma enorme sensibilidade e conhecimento em relação às várias nuances da música. Ela tem ouvido para música, né, para ouvir os tons, as coisas, compositor ou compositora. Até me lembra uma vez que eu fui com a minha filha uma vez fazer aula de música, porque eu acho, né, gosto de tudo isso, então eu tentei aprender um pouco mais sobre notas musicais e tudo. Eu fui algumas aulas, não lembro quanto tempo, na verdade, mas sabe, eu não tinha aquele ouvido até hoje, não consegui daí parar para ir em mais aulas e tal, porque eu tinha outras escolhas e prioridades na vida. Mas tem pessoa que já vem um dom e talento de tocar instrumento, violão,
o que for, às vezes sem até curso, aula, tá vendo? E eu fui em umas aulas, mas nem lembro o que eu aprendi lá. Inteligência naturalista, capacidade em compreender diversas coisas da natureza, como animais, clima, vegetação, etc. Né? Ela entende bastante de animais, ou o foco dela ali é mais a plantação, como planta, como cuida de cada planta, o nome de cada planta. Com certeza você conhece gente de todo tipo de inteligência, né? Eu falando aqui para vocês, eu vou lembrando de pessoas com cada... que tem mais, né? Essas inteligências afloradas. Aqui. Escolas com múltiplas inteligências. Aqui eu quero contar para vocês desse livro do Howard Gardner e outros colaboradores, um plano de aula que ele teve com as inteligências múltiplas em diferentes contextos culturais. Então, esse negócio de que eu estou falando de inteligências múltiplas, é interessante que ele serve para qualquer cultura, ele se encaixa, né? É uma coisa que eu olhando que nem eu falei ontem da BNCC e tudo mais, dá para ver que tem para todas essas inteligências. Se busca já né, na teoria, pelo menos que está nas escritas, como eu mostrei ontem na inteligência emocional, está escrita que temos que buscar ela nas escolas, né, passar para nossas crianças, adolescentes. E as inteligências múltiplas também está todas as áreas está englobada, ensinando dentro desses documentos. Aqui eu queria mostrar 2 exemplos na China, por exemplo, que foi feito, fica na Ásia, em Pequim, no ensino médio, professora de 20 a 30 anos, alunos de 14 anos, aula de inglês, e daí a professora levou para a sala de aula um assunto de um cantor, ator, compositor irlandês, Bob Geldof, organizador de um espetáculo Rock Live Aid, realizado em Londres e Filadélfia ao mesmo tempo. E onde juntou, isso foi em 1985. Relata no livro, tá, gente? Na página, eu marquei aqui. Aqui, página 31 a 39. Tá, realizando esse evento grandioso de rock, levantou 150 milhões de dólares para aliviar a fome do mundo. Olha que projeto, né? Então, a professora levou esse cantor, esse assunto para a sala de aula, para eles aprenderem inglês. Os alunos apresentavam estatísticas sobre esse evento, compartilhavam músicas, letras, imagens, interagiam, compartilhavam suas emoções. Fizeram uma dramatização da vida dele. Daí, quando o Thomas Armstrong foi lá ver isso acontecer e tal, ele ficou de cara, parecia um sonho, uma sala de aula com alunos ali do ensino médio, 14 anos, tudo entrosado, tudo participando de uma aula de inglês dessa forma, e aprendendo de várias formas, usando música, usando imagens, usando teatro, dramatização. É muito valiosa também para ensinar. Mas tá vendo quantas inteligências que foram usadas na aula de inglês, que podia ser só a inteligência linguística, né? De escrita, escrever, ler, falar, mas não, ela envolveu várias inteligências ali na aula para ensinar. O outro exemplo é da Noruega, no ensino fundamental, eles chamam lá de escola ao ar livre. Alunos de 9 a 10 anos, eles estavam lá fazendo réplicas de utensílios de cozinha com materiais naturais. Tipo numa choupana,
no matinho assim, numa choupana, e eles aprendem lá, né, em alguns momentos da escola. Daí começou a chover, ele estava lá observando, começou a chover, e o lema deles é assim: não existe tempo ruim, somente roupas ruins. Então foram lá, na mochila eles já têm, vestiram as suas capas, as botas, para o tempo bom que estava fazendo. Achei bem interessante. Se fosse outra escola sem esse preparo, tava lá, começou a chover, mudar o tempo, vamos para dentro da sala de aula de novo para estudar normal, né, tradicional, porque tá chovendo. Não, continuar a estudar lá, né? Então a professora, a diretora falou que eles veem que eles aprendem muito assim, eles nem param muito dentro da... até aqui eu queria ler para vocês essa parte, ó. Outra professora da UTESCOLE comentou: já observei muitas crianças com formigas nas costas, entre aspas, uma expressão norueguesa que eles não param quieto. Aqui a gente fala outro termo, né? Tá. Que não gostam quando ensinamos na frente da classe. E muitos professores desistem delas e lhes fazem um diagnóstico, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH. É comum. Porém, já vi crianças desabrocharem quando saem para a rua e usam seus corpos. Crianças que não conseguem soletrar seus nomes conseguem cavar um túnel e ser engenheiros construtores inteligentes. Então, olha só, usando ali a inteligência naturalista para desenvolver qualquer coisa. Eles podem ali, sabe, um modo diferente de dar aula, um lugar diferente de dar aula, ou um modo diferente de ensinar seu filho, um modo diferente de falar com ele, uma situação diferente, mas que você pode ensinar a ler, escrever, ensinar coisas para a vida dele, assim, sobre desenvolvimento emocional, sobre algum outro desenvolvimento, entende? É só ter um preparo, uma criatividade muitas vezes. Que mais para frente também a gente tem tanto assunto para falar hoje, que hoje parece que o tempo está até curto. Mas vamos lá. Tudo pode fazer. Tudo é possível. Tipo, tem vezes que é difícil, tem tudo um preparo, mas depois que criar um hábito, as coisas não se tornam mais difíceis, não é verdade? Vou passar para outro. Daí agora parei na inteligência emocional de novo, né? Mas, como eu disse, lá atrás tinha, né, várias coisas interligadas com a inteligência emocional. Elas em si, não é que uma pessoa só tem um tipo de inteligência, né? Como eu disse, é tudo interligado. Mas aqui o tema é emoções, então por isso que a gente busca falar mais e ficar no tema, né? Inteligência emocional, eu vou escrever ali muitas vezes IE, para ficar abreviado. Ela é simplesmente a capacidade de lidar com as emoções. Onde estamos buscando aprender aqui, desenvolver isso, o autocontrole das emoções. Não deixar as emoções nos controlar negativamente. Lembra que eu perguntei para vocês? Se devemos deixar as emoções nos controlar ou nós controlar as emoções. Óbvio que nós controlar elas. Daí agora eu queria contar uma história aqui. Eu peço para vocês licença para as crianças da sala, a tirar a criança ali de perto, para eu contar essa história para vocês. Aqui do livro também do Daniel Goleman, a página do Inteligência Emocional, na página 79. Foi um acontecimento assim que aconteceu, que ocorreu. O título do capítulo é Quando o Inteligente é Idiota. Jason, um aluno nota 10. Sabe aquele aluno que toda matéria ele tira nota 10? Então, é o Jason. Ele sonhava em ir para medicina e não em qualquer faculdade. Ele queria ir para Harvard.
Mas o professor de física deu 8 numa prova dele. E ele pensou que isso ia colocar em risco o sonho dele. Então, um dia ele levou uma faca para a escola, faca de açougueiro, para a escola, e numa discussão no laboratório de física com esse professor, o esfaqueou na clavícula. Então, fica a pergunta: como alguém evidentemente inteligente, com tanta inteligência ali nas notas e tudo mais, pode ter agido de forma tão irracional, né? Olha só a reflexão. Estão vendo aonde eu quero chegar? Inteligência acadêmica pouco tem a ver com a inteligência emocional. Tá vendo como é importante desenvolver essa inteligência também? O trabalho de psicólogos, o trabalho de ciências humanas, como ele é ligado a todas as outras ciências, todas as outras áreas também, de todos os profissionais da vida, né? Por isso que eu amo tanto esse assunto e eu acho tão importante. Que, assim, e essa história ali que ocorreu, que está contada no livro, se você parar para assistir jornal, ler na internet as notícias, infelizmente, é o que tem todos os dias, né? Coisas acontecendo do tipo violentas, ruins. E são pessoas inteligentes que poderiam ser excelentes. Porque tem uma outra pergunta. Por que tantas pessoas inteligentes que poderiam ser excelentes pessoas, né, de sucesso na vida, no que elas quisessem, por exemplo, médicos, cantores, ser uma excelente, por exemplo, cabeleireira, tantas profissões, tantas possibilidades, mas por ter os impulsos desenfreados, estragam sua vida. Agir sem pensar, agir no impulso. Lembra, a emoção é os impulsos, as reações? Ela não tem esse controle. Então ela sai do trabalho, bate em alguém, enfim, faz tantas coisas ruins que estraga tudo. Ela não consegue, ela tem a inteligência, ela tem a habilidade para alguma coisa, mas ela não consegue ir para frente, de se desenvolver. Em tudo na vida é assim, para as crianças também. Pode estar ocorrendo isso às vezes, entende? Como tem muitas coisas que podem estar sendo um obstáculo na aprendizagem, ela na verdade já deveria, né? Porque ela tem inteligência para fazer uma conta lá de multiplicação. Mas ela ainda não foi por alguma, talvez, barreira, um obstáculo emocional nisso. Que a gente vendo ali, analisando e, né, tirando esse obstáculo, pulando esse obstáculo, vai fluir. Entende como é importante? São coisas que estragam sua vida, né? Sua reputação e tudo mais. E coisa que a gente não quer para nossos filhos, para nossos alunos. Trabalhando com a inteligência emocional. Então, ela vai nos ajudar em autoconsciência, autocontrole, consciência social e habilidade de gerenciar relacionamentos. É ter uma autonomia, uma liberdade, adquirir essa inteligência emocional, ter ela desenvolvida. Sempre vai ter níveis maior para desenvolver ela e todas as inteligências, sabe? Acho que a gente nunca vai chegar aqui à perfeição. Então, mas desenvolver ela para ter uma autonomia, uma liberdade que você controla a tua emoção, você pode fazer as coisas, porque viver com medo, com ansiedade, com essas coisas, não te dá liberdade do que você fazer. Você às vezes vai ter medo, você não consegue nem sair de casa por medo. Claro que também tem os transtornos, que você, então, se tu tem níveis muito, né, tem que ir para uma psicóloga, um psiquiatra, uma ajuda profissional. De novo, é bom ressaltar aí, porque você pode viver de uma forma melhor, buscar um profissional para te ajudar quando, né, aqui nessa palestra já posso estar te ajudando, mas se você vê
Já é um trabalho para você identificar se você está num nível que precisa de uma ajuda profissional, de buscar um consultório, uma clínica, busque isso. Isso daqui são coisas que a gente viu nas influências das emoções na vida, que são manutenção da vida, influência nos relacionamentos, no trabalho, nas escolhas da vida. Pode ver que muitas competências emocionais, elas estão até, quando a gente faz um currículo, um VIT, para entregar numa empresa, para mandar para uma empresa, a gente às vezes coloca boa comunicação, bom relacionamento interpessoal, autoconfiança, liderança, são coisas tudo interligadas com as emoções. E a gente já vê como uma competência de trabalho, que é o que também queremos buscar e que nossos filhos, quando ficar adulto, consigam ter essa autonomia, ter essas competências. Vamos ler ali do Daniel Goleman. Enquanto a inteligência emocional determina nosso potencial para aprender os fundamentos do autodomínio e afins, nossa competência emocional mostra o quanto desse potencial dominamos de maneira que ele se traduza em capacidades profissionais. Para ser versado em uma competência emocional, como atendimento ao consumidor ou trabalho em equipe, é preciso possuir uma habilidade subjacente nos fundamentos do que seria quociente emocional, especificamente consciência social e gerenciamento de relacionamentos. Quociente emocional, tem o QI, né? Quociente de inteligência. Então, é como medir a emoção, né? O nível de emoção. Então, tá vendo como essas competências, habilidades, para qualquer trabalho, para qualquer situação da vida, relacionamento, trabalho, casa, relação marido e mulher, relação filho e pai, relação de amizade, qualquer relação, as emoções estão lá, são importantes. Se eu vou comprar um pão, né, o jeito de eu tratar muitas vezes, de eu ser como um atendente na padaria ou no trânsito, vai mostrar minhas emoções, não é verdade? A inteligência emocional nas fases. Aqui eu vou dar só uma pequena pincelada, porque eu quero mais para frente mostrar para vocês cada fase, tudo que acontece nas fases e como desenvolver melhor as emoções em cada fase desde crianças, desde a gestação até a adolescência, até adulto. Mas elas estão em toda a vida, no desenvolvimento humano. Enquanto na gestação até o viver, elas estão ali e estão em mudanças, né? Constantes mudanças. Tomando apenas um exemplo de um currículo notavelmente detalhado e abrangente, nos primeiros anos do ensino fundamental, os alunos devem aprender a reconhecer e classificar com precisão seus sentimentos e como eles os levam a agir. Nas séries do segundo ciclo fundamental, as atividades de empatia devem tornar a criança capaz de identificar as pistas não verbais de como outra pessoa se sente. Nos últimos ciclos do fundamental, elas devem ser capazes de analisar o que gera estresse nelas ou o que as motiva a ter desempenhos melhores. E no ensino médio, as habilidades SEL, que significa esse nome em inglês ali, que eu não vou ler porque eu não tenho habilidade ali do inglês, mas significa, em português, Programas de Aprendizado Social e Emocional. Então, no ensino médio, as habilidades de aprendizado social e emocional, que é esses programas, incluem ouvir e falar de modo a solucionar conflitos em vez de agravá-los e negociar saídas em que todos ganhem. Cada fase da vida nós temos, né, as emoções, o desenvolvimento do cérebro sendo feito de uma maneira diferente. Então, a maneira de ensinar, a maneira de
de fazer com que nossos filhos nos entendam, para nos obedecer e tudo mais, e de se desenvolver na vida, são diferentes. Como aqui tem umas pistas de como acontece. Depois, mais para frente, a gente vai ver cada uma delas. Mas podem ver como a inteligência emocional ela faz benefícios para si e para o próximo, né? Para dentro de si, para o seu próprio bem-estar e tudo mais, e também para o mundo, para qualquer próximo que a gente encontra na vida, porque não dizer o meio ambiente também, né? O cuidado com o planeta, etc. Aqui, tem uma foto de fundo que eu usei. Eu vou colocar ela aqui também, que eu achei bem linda, das mãozinhas. Acredito que é a mãe do bebê e a avó do bebê, né? Um ciclo, achei muito bonito. Se a minha mãe tivesse... Ela tá meio longe, mas se não, se ela tivesse perto, eu queria bater a foto para colocar. Mas essa eu peguei lá do site Pixabay que eu pego. Então é isso, por enquanto até aqui. Porque agora eu quero partir para a discussão sobre o nosso filme. Espero que você conseguiu assistir o filme Escritores da Liberdade, que vamos estar comentando ele. Porque naquele filme tinha um misto de emoções. Por isso que eu pedi para vocês assistir. E ele tem um aprendizado muito grande, muito bom, sobre como lidar com tantas emoções, a flor da pele. Então vamos partir para essa parte do filme. Então eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível do filme, mas eu queria que vocês, né, se vocês não assistiram, até pausam aqui o vídeo, vão assistir, depois voltam aqui no meu vídeo pra gente conversar, porque um pouco de spoiler vai ocorrer igual, né? Mas eu queria que vocês tivessem um olhar bem investigativo, analisando todas as situações possíveis. Isso que é legal, a troca, cada pessoa tem um olhar diferente, então se aumenta ainda mais o aprendizado, sabe? Conversando com vocês, com as pessoas e tudo mais. E nessa conversa sobre esse filme, eu trouxe uma surpresa para vocês que depois eu já vou mostrar. Uma pequena ficha técnica aqui para vocês sobre o filme Escritores da Liberdade. Foi feito lançado no ano de 2007 nos Estados Unidos. Ele tem 2 horas e 3 minutos de filme. O gênero biográfico drama. Idade recomendada 12 anos. Palavras-chave sobre questões sociais, educação, baseado em vida real, baseado no livro. Ele é informações de produção. Adaptação do livro O Diário dos Escritores da Liberdade. Como uma professora e 150 adolescentes usaram a escrita para mudar a si mesmos e o mundo ao seu redor. Então, é uma professora de 23 anos de idade e 150 alunos. O ambiente do filme é a escola, né? Passa praticamente todo na escola. E é uma história onde tem muitas emoções, muita violência, desrespeito, desinteresse, totalmente desinteresse dos alunos pelo estudo, pela escola. Emoções à flor da pele, sem controle, o contexto ali que eles viviam. E a professora veio toda motivada, toda confiante no seu objetivo, numa educação transformadora, faz o seu trabalho de qualidade e o resultado aparece. A professora vai se desenvolvendo, para mim, a minha opinião agora aqui do filme, a professora ali vai se desenvolvendo, aprendendo e usando estratégias criativas com eles, e o resultado de todo o esforço vai aparecendo. Os alunos vão criando um laço de confiança nela, se desenvolvendo. Até que eu marquei dois pedaços de livro, do livro o filme é baseado no livro. Então, escrevi aqui 2 pedaços do livro, um pedaço de um diário
Diário 5. Querido diário, para muitos é só o início de um novo dia, mas para mim é a continuação de um pesadelo. Todo dia deixo minha mãe com o sinal da cruz, rezando para que eu volte para casa em segurança. Ir para a escola é o menor problema, porque é quando a cidade dorme, mas no meu caminho para casa a história é outra. Eu sou um garoto de 14 anos e as pessoas pensam que eu deveria estar com medo porque eu estou cercado pela violência. Mas por aqui é uma coisa cotidiana. A primeira coisa que vejo quando desço do ônibus é grafite nas paredes, latas de lixo cheias de garrafas de cerveja, pacotes de cigarro vazios e seringas. É uma história que acontece, história real, né? Baseada em fato real, que aconteceu mesmo, dos anos 99. E aqui eu separei uma escrita da professora para vocês, para ler. Vou pedir para a Camille estar lendo agora para mudar um pouco a voz. Mili, lê para nós. Long Beach é tão diferente do condomínio fechado onde cresci, graças à MTV. Long Beach ficou conhecida como a capital dos gangsters e do rap, com a sua representação de armas e grafite. Meus amigos têm uma visão deturpada da cidade, ou LBC, como os rappers se referem a ela. Eles pensam que eu deveria usar um colete à prova de balas ao invés de pérolas. Onde eu moro, em Newport Beach, é uma utopia em comparação a alguns bairros vistos na cidade, no clipe Snoop Dogg. Ainda a TV tende a mostrar coisas fora da proporção. A escola está atualmente localizada em uma vizinhança segura e apenas poucos metros do oceano. Sua localização e reputação a tornaram desejável. Muitos dos alunos moram no que eles chamam de quebrada e pegam 2 ou 3 ônibus apenas para chegar na escola, todos os dias. Os alunos vêm de todos os cantos da cidade. Alunos ricos da costa sentam ao lado de alunos pobres dos conjuntos. Eles são de todas as raças, religiões e culturas. Mas desde o espancamento de Rodney King, a tensão racial se espalhou pela escola. Obrigada. Então, assim, olha o contexto escolar daquela comunidade, daquela situação. Tudo isso é importante e influencia muito na aprendizagem e nas emoções das pessoas, conforme elas estão na escola. E assim, eu convidei uma pessoa para vir aqui hoje para ver como é que estava ficando o meu trabalho, trocar umas ideias, e no fim das contas eu chamei ela para fazer uma entrevista e conversar sobre o filme, umas coisas aqui para acrescentar no nosso trabalho. Então é essa surpresa, eu vou trazer aqui para vocês. Está aqui comigo, veio participar hoje a minha tia, é minha amiga, ela sempre está junto comigo, me incentivando, me ajudando. É professora, a Jovita, Maria Rosa Stoinski. Eu queria pedir qual é a tua formação. Eu tenho pedagogia, pós-graduação em séries iniciais e essa é a minha formação. Quantos anos de trabalho? 32 anos, dedicados ao ensino fundamental. Por que escolheu essa profissão? Escolhi essa profissão por amor às crianças. E outra questão assim que me levou para o magistério foi algumas professoras que me marcaram enquanto estudante, desde o ensino fundamental até o 2º grau. Tive excelentes profissionais que me ajudaram e que foram para mim um perfil de pessoas que eu gostaria de ser igual a elas exercendo a profissão. Igual a ti é minha inspiração também, que legal saber disso. Eu não lembrava se eu já tinha alguma vez pedido isso para ti, mas certo sim, mas eu não lembrava. Sempre trabalhou em escolas públicas? Sempre trabalhei na rede estadual, 32 anos, atualmente estou aposentada. E aqui sempre na região de Jaraguá, Guaramirim? Sim,
Eu trabalhei nas escolas de Guaramirim e lecionei também em escolas em Jaraguá do Sul. Quais séries geralmente você lecionou? Eu me dediquei mais de 20 anos à primeira série, o primeiro ano atualmente, né? Na alfabetização. E os outros anos eu fiquei trabalhando então com as outras séries do ensino fundamental. Agora eu queria compartilhar com a tia, ouvir um pouco dos comentários sobre o filme. Sim, eu assisti o filme e chega a arrepiar assim de ver o quanto esta professora conseguiu fazer a mudança na vida daquela escola e principalmente na vida daqueles adolescentes. Ali não houve só uma questão de ajudar os alunos nos estudos, foi um conjunto de grandes ações. Ela conseguiu melhorar a autoestima deles, tirar ele do mundo do crime. Ela conseguiu melhorar a parte de conhecimento. Ela conseguiu unir eles a fazer eventos para promover financeiro, para que eles pudessem ir conhecer museus, outros lugares, para que aquilo que eles aprendiam na sala de aula fosse visto também em outros ambientes. Isso foi muito importante na vida desses adolescentes. E ela também desmistificou, mudou muita coisa na escola com os professores, colegas de trabalho dela. Eles estavam sempre pensando que aquela turma não tinha mais jeito. Ela conseguiu cutucar eles, envolver eles e mostrar para eles que essas pessoas poderiam mudar sim, que essas crianças eram capazes. Enfrentou barreiras, enfrentou dificuldades, não foi nada fácil para ela, mas ela alcançou o seu objetivo. Interessante, resumiu aí o filme completo, né? Eu escrevi bastante coisa que a tia descreveu tudo isso ali, num instantinho, que eu peguei praticamente ela de surpresa. Ela veio aqui me visitar e a gente fez essa coisa diferente para o trabalho. Qual é o ponto preferido do filme? Se tem alguma parte que tu queira destacar? Eu lembro assim dos momentos em que também a professora usou autoridade. Quando um dia, na sala de aula, eles queriam fazer as coisas que eles queriam fazer. Não queriam mudar de carteira de jeito nenhum, não queriam obedecer às regras. E ela se impôs e eles aceitaram a autoridade dela e obedeceram, e isso permitiu com que eles ficassem cada vez mais unidos. E nesse momento eu vi que eles sabiam que ela era uma autoridade da sala, mas não uma em forma de sargento que veio ali apenas para impor ordens, impor os estudos, mas sim que ela sabia dosar hora de conversar, hora de impor os limites e hora dos estudos. Ela não foi com autoritarismo. Interessante que eles... que você acha que eles começaram a deixar e obedecer ela, digamos assim, porque eles começaram a confiar nela, no que ela dizia. Parecia que o que ela fazia, o que ela dizia era... tipo, batia, né? Fechada. Não era só uma pessoa que veio Sim. lá impor coisas que, né? Eu acho que isso também influenciou nessa Sim, parte, né? sim. Deles começar a ter confiança nela para respeitar ela E também, teve um né? momento lindo também que ela, eu vou ter que colocar esse também, que ela começou a trabalhar em outros empregos para poder estar comprando livros, que ninguém acreditava naquela turma, eles davam livros usados para eles, livros assim resumidos,
porque eles achavam que eles não tinham condições cognitivas de estar lendo, de estar refletindo, ou que eles iriam realmente ler esses livros. E ela trabalhou em 2 empregos, além do trabalho na escola, adquiriu os livros e foi colocando isso cada vez mais para eles, né? Sim. Tem mais uma perguntinha aqui sobre o filme, nem sei, praticamente ela também já foi respondida em tudo que você falou. Mas caso tenha alguma estratégia da professora Erin Growell que você mais gostou, que te chamou mais atenção? Olha, ela teve momentos que ela tentou, assim, levar para a sala de aula, por exemplo, músicas, acredito que eram estilo funk, para ver se eles iam gostar. Mas aquilo não deu muito certo, não fechou muito. A melhor estratégia que ela teve foi quando ela levou para a sala de aula diários. E ela pediu assim para eles: tenham uma caneta à mão e escrevam quanto vocês acharem importante e necessário, ou que vocês estejam a fim de escrever. E vocês colocam aqui nesse armário. Nesse armário você coloca e se você quiser que eu leia, se você não quer que eu leia ou que ninguém leia, você está livre para deixá-lo com você. Mas a grande surpresa foi que depois de alguns dias estava cheio ali o armário dela. A maioria dos alunos já estava colocando ali o seu diário para que ela pudesse conhecer eles melhor. Verdade, foi o ponto alto, né? E é baseado num livro que tem todas essas histórias deles. Excelente, eu quero agora fazer umas perguntas, aproveitando a oportunidade de ter uma professora aqui conosco tão experiente. Eu imagino quantos alunos que passaram por elas, né? Até com certeza tem alunos dela que pode estar agora assistindo aqui esse seminário também. E assim, interessante que quando eu saio às vezes na rua com ela e tal, sempre tem algum conhecido dela: oi, professora. Professora é sempre toda a vida professora, né? E tem bastante carinho com ela, com o trabalho dela, fica na memória, igual ela comentou, né, que teve professoras da infância dela que inspiraram ela. Eu também, com certeza, tem professoras, até professoras que já comentaram aqui no trabalho, que estão me acompanhando. Fico bem feliz. Pessoas que inspiram a gente. Então eu vou pular para essa parte de pedir algumas orientações, aproveitando a oportunidade. Queria que a professora Jovita contasse para nós um projeto seu, que você fez na escola ou na comunidade. Teve um projeto que a gente juntou a disciplina de educação física, disciplina de artes e a minha parte na sala de aula. Acredito ser uma turma de 2º ano. Então o projeto ele envolvia os pais também, para a gente desmistificar e relembrar brincadeiras e brinquedos que os pais, os avós lembravam e gostariam de compartilhar com as crianças. Aí foram feitas várias etapas, todas as 3 disciplinas envolvidas. A gente confeccionou brinquedos também e depois teve o dia que a gente foi para a rua. A nossa escola, ela tinha uma rua ali que não tem muito movimento. A gente conseguiu ir fazer uma aprovação desses brinquedos todos confeccionados. Os pais puderam também participar. E a gente, assim, bateu fotos, foi tudo registrado. Depois teve também a parte, retornando à sala de aula, foi feita a parte escrita, o registro. E foi muito bacana. As crianças se envolveram muito, a comunidade toda. E engraçado que nessa rua também tem casas e as pessoas ficavam nos portões das suas casas, admirando e observando e comentando sobre esse projeto. É uma aproximação da família com a escola, né, para ter um trabalho de educação em harmonia. Isso que é um projeto, com certeza, com resultado aproveitador, né, com resultado positivo. Sim. E eu queria perguntar também
alguma orientação para quem está passando pelo processo de alfabetização, ler e escrever, que é o período que a professora Jovita com certeza trabalhou muito, né? Muitas crianças. Então, cada vez mais eu tenho assim na minha mente que as crianças precisam se sentirem seguras. Quando uma criança se sente segura, amada, quando ela está bem emocionalmente, tudo flui maravilhoso. Então, quando ela entra no universo da alfabetização, se ela tem esse apoio tanto das professoras e da família, ela consegue embarcar nesse contexto sem receio de nada. Ela consegue fluir como se fosse um ato qualquer, como, por exemplo, quando ela era bebê, que ela começou a se alimentar sozinha. Assim é o processo da alfabetização. Se ela se sente apoiada, valorizada, ela consegue entrar nesse universo e só ter sucesso. Sempre escola e família precisam trabalhar juntos. Se os pais têm alguma dificuldade, tem que ir na escola, conversar, ver o que está acontecendo e juntos, através do diálogo, resolver as questões dos adultos para daí sempre passar segurança e afetividade para seus filhos. Aí tudo é superado quando as forças e as pessoas se unem para um objetivo só, que é o bem-estar e o aprendizado das nossas crianças. Meu, que maravilhoso, que palavra maravilhosa, ensino, orientações, né? E podem ver, tudo a ver com emoções, né? Ela falou muito também disso, como influencia eles estar bem aqui internamente para eles conseguirem abrir a mente de estar aprendendo a ler, escrever e tudo mais, né? Na Sim, vida que vem. Porque quando também ele começa a se alfabetizar e ele vê que ele é capaz, e os outros, tanto o professor como os pais, os que fazem parte do grupo da vida dele, escolar e familiar, ele se sente encorajado de continuar cada vez mais a desvendar as coisas. Ele sente gosto por aquilo, se torna algo prazeroso, né? É o interesse, porque o medo, se ele está com medo, né? Inseguro. Trava, né? Sim. Deixa a mente dele entrar, digamos isso. Foi maravilhoso esse momento. Com certeza vocês também gostaram. Comentem, conversem, qualquer dúvida chamem, digitem lá. E quem sabe a gente vai fazer mais algum projeto aí no futuro, né? Para alguma coisa assim a ver com educação. Eu só tenho a agradecer. Espero que tenham gostado e desejo assim muito sucesso para você, Jatiane. Está no caminho certo, sempre buscar, ler, se informar, estudar. Eu sempre tenho na minha vida, no meu coração, nas minhas atitudes. A educação salva o mundo. Ninguém me tira isso. Isso é um legado meu, uma frase que eu repito ela em qualquer lugar, porque eu acredito nisso fielmente. E isso acontece sim. Valeu? Obrigada.